E aí, geoprocesseiros e geoprocesseiras de todo o Brasil, meu nome é Murilo Cardoso. Aqui é Sadek de Belém. E aí, pessoal, tô aqui interrompendo aqui a gravação para deixar um recado do pessoal do Tecnologel para todos os ouvintes, né? Então, a gente veio aí de 2 semanas sem episódio, né? A gente teve alguns problemas, tanto na parte de agenda para gravar, como na parte de logística durante a edição. A gente gravou o episódio do Arquivo Confidencial, um episódio longo e tudo mais, organizamos e lançamos, né? E a gente já tinha um outro episódio para outra semana, mas aí a gente teve uns problemas com a questão da edição, então ele não conseguiu sair a tempo para ser publicado na segunda-feira, e aí ele ia ficar para outra semana, só que a gente teve outros problemas de logística com o arquivo e tudo mais, enfim. E aí teve outros problemas de calendário por conta de tempo mesmo, para a gente conseguir reunir os três, eu, Murilo e o Sadek, para fazer as gravações, por conta das questões de reorganização de tempo de cada um no trabalho, né? Assim, a quarentena que não acaba, as empresas estão tentando voltar ao ritmo normal mesmo estando em quarentena, enfim, a questão do tempo fica bem complicado de fazer o gerenciamento, mas a gente já está se organizando para montar um modelo para que a gente consiga continuar lançando os episódios semanalmente, né? Como a gente planejou lá no começo. A gente já sabia que ia ser um pouco complicado, que em algum momento isso poderia acontecer. A gente não contava muito com a quarentena, porque as ideias do Tecnologia começaram antes da questão toda do Covid, né? Aí, quando a gente planejou episódio semanal, a gente se reúne, grava e tudo mais. Mas enfim, são os percalços. A gente não é podcaster profissional, né? A gente tenta, a gente emula e tudo mais, mas enfim, a gente tem os outros afazeres, e o podcast é o nosso hobby, é a nossa forma de poder divulgar um pouco a parte das geotecnologias para todos vocês. Então a gente pede desculpa pelas últimas 2 semanas. Esse episódio é mais um disclaimer, tem alguns spoilers do que vai vir pela frente aí nos próximos episódios do podcast, que embora a gente tenha conseguido gravar, mas a gente está trabalhando em algumas pautas, a gente já levantou temas e tal, e eu queria dar só um gostinho para que vocês possam inclusive opinar, entrar lá no nosso grupo do Telegram e poder dar ideias, sugestões e tudo mais sobre próximas pautas, tá bom? Então, em nome do pessoal do Tecnologel, a gente pede desculpa por essas 2 semanas que a gente não publicou nada. A gente vai tentar ao máximo fazer com que isso não aconteça, organizar nossa agenda, gravar de madrugada, enfim, para que a gente possa trazer esses conteúdos bacanas para vocês. Eu queria deixar aqui alguns recadinhos para vocês, porque agora nessa terça-feira, né, a gente vai ter uma nova live lá no canal do Geocast. O link do canal vai estar aqui na descrição do podcast. Então quem está ouvindo o podcast nos smartphones, seja pelo Spotify ou por outro aplicativo, pode ver na descrição do episódio, né, nas informações do episódio, o link para você chegar lá no canal do Geocast. Quem está ouvindo pelo site já está vendo a postagem, né? A postagem lá no meu site, na celiosá.com. Tem uma aba do Tecnologel com todos os episódios lá, tá? Então vai ter o link para você chegar no canal do Geocast para acompanhar as lives de R, as lives de Python, vários outros conteúdos que a gente já publicou. E nessa terça-feira a gente vai ter uma live diferente, por assim dizer, porque não é uma live de R, também não é uma live de Python, mas a gente vai falar um pouquinho sobre o pacote florestal, né? Um pacote do R, que é voltado para análise de inventário florestal e faz uma série de cálculos, faz os parâmetros de amostragem, parâmetros fitossociológicos, volume lenhoso, enfim, tem uma série de funcionalidades bacanas, e a gente vai trazer o desenvolvedor desse pacote, que é o Igor Cabelo, que é um engenheiro florestal da UNB, e o Vancini, o Maurício Vancini, das lives de R, vai ser o host dessa entrevista. Enfim, vai ser bem interessante, então recomendo aí que você acompanhe, tanto quem trabalha na área de manejo florestal, como quem tem curiosidade, interesse, e quem quer conhecer um pouquinho mais sobre o desenvolvimento, né, de aplicações para o R e tudo mais. Eu acho que vai ser super bacana essa live, que vai acontecer, como eu disse, nessa terça-feira, dia 21 de julho, às 21 horas, né? As lives de R geralmente são às 10 horas da noite, essa live vai ser um pouco mais cedo, então vai ser até bacana para o pessoal que precisa acordar cedo no outro dia e tudo mais, ou que não consegue ficar até tarde aí
para acompanhar as lives. Então fica aí essa dica do canal do Geocast com a live sobre análise de dados com pacote de inventário florestal no R, tá? Recadinho dado, e eu queria fazer o convite para vocês que estão ouvindo esse episódio e ainda não nos seguem nas redes sociais. Então siga a gente lá no Twitter, @Tecnologel. Pode cobrar lá para que a gente publique os episódios toda semana, né? Cobre a nossa periodicidade lá pelo Twitter ou então pelo Instagram. O Instagram é mais ativo, o pessoal publica mais coisas lá no Instagram, os stories e tudo mais. E também é @Tecnologel. E se você quiser ficar mais próximo, queira participar do grupo mais fechadinho ali do Tecnologel, com os nossos ouvintes, onde a gente conversa sobre vários temas, é um grupo muito interessante, a gente conversa sobre games, a gente conversa sobre música, compartilha imagens do nosso dia a dia, o que é que a gente está fazendo e tudo mais. Então, para você fazer parte desse grupo, esse grupo é um grupo lá no Telegram, tá? É só procurar pelos grupos do Telegram, um grupo chamado Tecnologel. Tá bom? Então tem lá os hosts, tem o pessoal do Geocast também participa lá. Então a gente está lá para poder conversar com vocês, trocar ideias e tudo mais. Enfim, é um grupo muito bacana, recomendo. E aí falando dos episódios, por exemplo, no nosso roteiro, inclusive o nosso calendário de gravação, por exemplo, essa semana era para estar saindo um episódio sobre a corrida espacial, né, sobre os avanços que a corrida espacial trouxe para o setor de geotecnologias. O Murilo até comentou, fez aquele episódio sobre a rádio Tecnologel, falando sobre o Sputnik. Já foi meio que um start para esse episódio, mas a gente queria comemorar os 51 anos do homem na Lua, né, da chegada do homem à Lua, que é justamente na data de hoje, 20 de julho, né, que faz 51 anos desse fato fabuloso para a história da humanidade. E a gente iria comentar um pouco sobre os avanços, né? O que é que a corrida espacial trouxe de novidade, de benefício para a área das geotecnologias, porque não foi pouca coisa. A corrida espacial beneficiou, a corrida espacial resultou em várias novas tecnologias, e várias dessas tecnologias são essenciais hoje em dia para as áreas das geotecnologias, né? Então esse episódio vai sair com certeza, a gente vai fazer a gravação, mas não nessa data, que seria a data para comemorar, que é a data de hoje, né, que você está ouvindo esse episódio. Mas enfim, tem alguns episódios que a gente está pensando em falar sobre a história dos sistemas de posicionamento global. A gente quer continuar aquela série dos conhecimentos que todo geoprocesseiro deve saber, então já tem um episódio parte 2 com pauta pronta. Então a qualquer momento a gente pode lançar esse episódio também, né? A gente tem as ideias de falar sobre os tipos de formato, né? Tipo o shapefile, o geopacket, né? Destrinchar melhor quais são esses formatos de arquivos de dados que a gente utiliza nas áreas das geotecnologias. A gente tem a ideia de falar sobre geolocalização, várias tecnologias que estão surgindo de geolocalização, sobre redes neurais, sobre a formação do geógrafo, né, sobre a história do geoprocessamento no Brasil, sobre drones, sobre sensores e tomada de decisão, sobre agricultura de preço, enfim, temos várias ideias de pauta para os próximos episódios e a gente quer utilizar todas elas e quer ouvir de você também. O que é que você quer ouvir? Qual tema que você acharia interessante, ou qual pessoa, quem você gostaria de ouvir numa entrevista aqui no Tecnologel? A gente já trouxe o Felipe Sodré, por exemplo, o Willy Marcel, né, para fazer entrevistas aqui no Tecnologel para falar sobre temas relacionados às geotecnologias. Mas enfim, feito o disclaimer, feito o convite para as lives, o convite para participar das nossas redes sociais, a gente vai se despedindo desse episódio Pocket, um episódio curtinho só para dizer para vocês que a gente não está esquecendo de vocês e o projeto ainda continua, tá? Então, um abraço a todos e até a próxima semana com um episódio novo e completo do Tecnologel. Um abraço. Um abraço, fiquem bem e até o próximo episódio. Falou, galera!